Paz do Senhor, meus irmãos, com grande alegria que nós queremos mais uma vez trazer a você a palavra do Senhor, uma orientação para a sua família. Hoje nós queremos iniciar a nossa palavra lendo um texto bíblico, como sempre nós fazemos aqui. Hoje eu gostaria de ler um texto que nós usamos muito nos nossos convites de casamento. Muitos casais casam, citando esse texto bíblico. O texto se encontra em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7, só a parte A, que muitas vezes nós usamos, que diz assim: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-los. Isso é uma coisa muito maravilhosa em relação a esse amor que é construído na hora do casamento. Quando as pessoas se conhecem, se amam, caminham para o noivado e por fim terminam esse noivado num casamento, o amor é o ápice deles, é algo maravilhoso que deva ser estendido por toda a vida. Mas logo depois do casamento, da festa, da viagem de núpcias, da lua de mel, as coisas voltam à sua normalidade. E ao passar do dia a dia, o caminhar do dia a dia, nós conhecemos uma palavrinha que muita gente escuta em relação ao casamento: o meu casamento caiu na rotina. Então a palavra que eu quero trazer hoje, visualizando este grande amor que nasce o casamento, e por que então casais que se amam tanto podem então até terminar um casamento por causa do esfriamento desse amor ou porque o casamento caiu numa rotina. Então, como superar a rotina no casamento? Depois de alguns tempos de casado, parece que a vida vai se tornando rotineira, as atividades, o trabalho, Depois que passa a lua de mel, aquele momento clamoroso da lua de mel, aí volta às atividades do lar, aí volta a ter que levantar de manhã, arrumar a cama, fazer o almoço, o marido trabalhar, enfim, a rotina do dia a dia. Aí vem os filhos, a família vai sendo aumentada em número, e aí vem a rotina. Há um esfriamento na paixão, no amor, e isso tudo deixa o casamento cair na rotina. Então eu quero deixar hoje aqui 5 itens importantes, ou 5 dicas, para que o seu casamento não venha cair na rotina. E a primeira dica que eu quero deixar para você é essa: se o seu casamento está vivendo um momento de rotina, o que fazer? Então o primeiro conselho vai aí: converse sobre essa rotina. O diálogo é importantíssimo para que possa sanar a questão dessa rotina estabelecida no casamento. Então, se não houver um bom diálogo, uma boa conversa, para que volte a acender a chama do amor novamente, o desejo um para com o outro, isso vai ficar muito difícil. Então aquele amor lá de Cantares de Salomão, mesmo que as águas não venham a consumir esse amor pode sim passar por um momento de esfriar, momento de até acabar, porque não houve um diálogo sobre esse amor. Se você percebe, você que seja marido, seja esposa, percebe que está havendo um esfriamento, o casamento está caindo numa rotina, então converse, entre no diálogo, fale sobre esse amor. O amor, ele precisa ser alimentado, precisa ser regado, e esse amor regado seja ele através do diálogo e da conversa. Uma outra coisa que leva o amor à rotina, leva o casamento à rotina: primeiro, a falta de diálogo. A segunda coisa são problemas não resolvidos. É quando nós procrastinamos os problemas. Nós sabemos que há um problema, mas nós empurramos ele com a barriga. É aquele jeitinho brasileiro: vamos deixar para depois, amanhã a gente conversa, amanhã a gente resolve, e vai procrastinando aquilo que deveria ser resolvido hoje. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Esse ato de procrastinar o diálogo, o ato de procrastinar a resolução de um problema, pode levar o casamento a uma rotina, pode levar o casamento a uma frieza, a ponto de, quando você acordar, não ter como mais resolver. Então, tome cuidado, não procrastine os problemas que vão se achegando na família. Conforme vai vivendo o dia a dia, aqueles problemas que vocês não tinham no namoro, agora vocês vão ter no casamento. Aquele problema que vocês não tinham no noivado, agora vai ter. Agora vem os filhos, aí vem a jornada dupla de trabalho para a esposa. O marido agora com as suas responsabilidades do lar, como
pagar a luz, pagar a água em dia, pagar as contas em dia, a alimentação em dia. Então, todas essas coisas vão saturando o casamento. Então precisa haver o diálogo e precisa haver então a resolução desses problemas. Não procrastine problemas estabelecidos dentro do lar. Uma outra coisa que também esfria, que leva o casamento à rotina, é a falta de respeito. Quando nós não nos respeitamos, quando há falta de respeito um para com o outro. E respeito aqui é um cuidado que nós devemos ter com o ser amado. Quando nós namoramos e ficamos noivos, há um cuidado especial. Parece que a moça ela é de cristal. Parece que o moço é um príncipe encantado. A gente tem vergonha de aproximar, que não esteja bem vestido, bem perfumado, com uma higiene pessoal bem feita. E aí quando você casa, essas coisas vão ficando meio que de lado, né? Levanta na mesma cama, enfim, são as rotinas, o dia a dia do casal. Mas quando falta o respeito aqui não prezando a intimidade do outro, a liberdade do outro, isso também pode levar o casamento a uma rotina constante, por falta de não respeitar a liberdade do outro. A minha liberdade não pode atrapalhar na liberdade do meu cônjuge, mesmo que eu seja casado, mesmo que eu estou vivendo junto, mesmo que eu tenha uma vida íntima com ele. Eu tenho que ter a minha privacidade, a minha liberdade, para que então eu possa construir a minha individualidade como pessoa, e o casal precisa respeitar isso de um lado e do outro. A mulher não pode perder a liberdade dela em detrimento ao marido, e o marido não deva perder a sua liberdade em detrimento à esposa. Tem que haver um respeito. Não havendo respeito, há uma desconstrução nesse amor, e aí vai faltar aquilo que nós chamamos de o casamento vai caindo numa rotina. Também nós temos um outro item importante que atrapalha o relacionamento e o casamento cai na rotina. É não haver planejamento nesse casamento. A vida financeira do casal se torna um boom, né? Cada um corre por si, cada um paga suas contas, divide-se as despesas. No casamento não pode haver isso. Para que o casamento não caia numa rotina, não existe mais o meu, nem o seu, mas é o nosso. É as nossas dívidas, é os nossos problemas, é os nossos filhos, é o nosso carro, é a nossa casa, é a nossa família. Então, para que isso aconteça e haja uma harmonia, tem que haver um planejamento. Planejar, por exemplo, as férias, planejar o que comprar, quando comprar, planejar se haverá um financiamento, se teremos condições de pagar esse financiamento. Enfim, todas as coisas da vida precisam ser planejadas, inclusive até a própria alimentação da família, né? Como vai se comprar, como que nós vamos fazer? Então isso precisa haver planejamento. A falta de planejamento leva o casamento à rotina, leva o casamento muitas vezes a um caos. Então haja planejamento aí no casamento para que vocês possam alcançar então a excelência do casamento e saiam dessa rotina. E por último, acenda o fogo, né? Aquela paixão, né? Tem que ser acesa constantemente. Não permita que esse fogo do namoro, do casamento, da noite de núpcia venha morrer. Embora que venha as dificuldades, venha filhos, venha trabalho, tantas outras coisas que vai minando, mas o apetite sexual do casal não pode sofrer em detrimento às atividades e às adversidades que se instalam no casamento. Então que Deus abençoe esta palavra ao seu coração, que você possa então acender novamente o fogo aí no seu casamento e vocês possam celebrar junto essa alegria que é o casamento constituído segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus e que a luz do Senhor resplandeça sobre você e a sua casa. E lembre-se, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Que Deus abençoe vocês. Minha família é projeto do Senhor, está firmada sobre a fé e o amor. Sua palavra